Bom dia, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Estou passando, meus amigos, meus queridos amigos e irmãos, para deixar mais uma palavra de conforto aos lar, porque a família é de Deus. E, meus amados, hoje eu vou deixar uma palavra no livro de Revelação, que é o Apocalipse, né? O que nós estamos vivendo, é o que nosso Papai do Céu está mostrando a nós, para nós se consertar, porque a vinda do Filho dele está próxima. Eu vou entrar na presença dele para deixar uma palavra. Meus queridos amados irmãos, querido Deus, eu entro agora, Paizinho, na tua presença, Senhor. Derrama o teu espírito do conhecimento da palavra, Pai, sobre a minha vida, para que eu venha deixar uma palavra aqui de conforto para as famílias, Senhor. A cada lar que alcançar essa live, Senhor Jesus, que eles venham entender o que o Senhor está falando com nós nesse dia, nesse momento, pela esta manhã. Eu te agradeço desde já, Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos amados irmãos, hoje eu vou ler em Apocalipse, que é o livro de Revelação, onde João viu as visões, né? Jesus, o Espírito de Jesus mostrou a visão a João. E hoje eu estou aqui para falar do capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 7, o 8 e o 9. Vou começar, meus amados. Quem fala é a sexta carta à igreja em Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreveu isto e diz: o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fechar e ninguém abre. Conhece as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste, e o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus, e não são mais mente. Eis que eu farei que venha, e adore, postando a teus pés, e saiba que eu te amo. Jesus sempre nos ama, meus amados, porque ele veio e se entregou na cruz do Calvário por mim e por toda a nação. E eu vou falar aqui do capítulo 7, o que Jesus quis falar com isso. Vou ler aqui do capítulo 7, o que Deus quis falar. É o 7 que participa, o 7 e o 8. É Filadélfia, a igreja fiel. Filadélfia, a igreja fiel. E as características dessa igreja mostram a sua grandeza diante do Senhor, pois não há nenhum assessora a ela, mas apenas elogios, apesar de estar próxima àqueles que estavam espiritualmente mortos, como os cristãos de Sardes. Se conservou pura e vive diante de Deus. Isso serve de exemplo para os que estão caídos na fé, por causa do meu testemunho dos outros. A igreja de Filadélfia estava cercada de falsos cristãos, e mesmo tendo pouca força, não negou o Senhor Jesus e a sua palavra. O Senhor Jesus se identificou para esta igreja como aquele que é santo e verdadeiro, porque ela também era santa e verdadeira, ou seja, revelava em si mesma o caráter do seu Senhor, a santidade dos
cristão de Filadélfia podia ser vista no dia a dia, ao se afastarem de tudo aquilo que contribuía para o distanciamento de Deus. Meus amados, aí foi do versículo 7, o que Jesus estava falando. Agora eu vou ler o do 8. O do versículo 8, o que Deus estava falando com a igreja. Guardaste a minha palavra. Isto que diz, que nos momentos mais difíceis, nas situações mais adversas, aquela igreja obedeceu a palavra de Deus. Não importa se a força da pessoa é pequena ou grande, o que vai influenciar a sua conquista não só neste mundo, mas sobretudo no provil, ou seja, na vida eterna. É a fé aplicada no que está determinado pela palavra de Deus, a plenitude da autoridade do Senhor Jesus, concedida por seu Pai, e capaz de abrir toda qualquer porta para quem desejar se submeter a Ele pela obediência à sua palavra. Somente o Filho de Deus pode abrir a porta da vida eterna, e ninguém pode fechá-la, e apenas Ele pode fechar essa porta e ninguém pode abri-la. Isso significa que somente o Senhor tem o poder sobre a vida e sobre a morte e sobre o inferno, conforme as suas próprias palavras. No 17 e 18, fala lá também. Aí foi do versículo 8, minha gente, o que Deus estava falando com a igreja de Filadélfia. E aqui eu vou ler o que Deus estava falando no versículo 9. Aqui é a resposta do versículo 9, o que Deus estava falando com a igreja. Se dizem judeus e não são durante o seu ministério terreno. O Senhor Jesus teve de efetuar alguns judeus hipócritas. Em Mateus capítulo 23, do 27 até o 28, lá está falando, vai falar isso também, que eu vou ler aqui, meus amados. Os que escribas e fariseus professavam aparentemente a mesma fé abraâmica, mas foram eles mesmo que assinaram o Filho de Deus. Ora, os que hoje pertencem à sinagoga de Satanás, que se diz judeus e não são, também professa a fé cristã, mas mente, pois o Deus deles é o dinheiro e a posição social de convertidos. Só tem o nome são, como o joelho no meio do trigo. Tem a aparência cristã e conhece a Bíblia como poucos, porém só faz isto para enganar os incautos. As únicas duas igrejas irrepreensíveis tiveram algo em comum entre si: os judeus de mentira, os quais faziam parte da sinagoga de Satanás. As igrejas cheias do Espírito Santo são atacadas constantemente por falsos irmãos, mensageiros do diabo, com o objetivo de promover o engano, a divisão e a disseminação de falsas doutrinas entre o povo de Deus. Isso aí foi o que Deus estava falando para a igreja no versículo 9. E muito obrigado, meus amados. Eu peço a vocês que dê o seu joinha, né? Seu likinho, né? E que Deus venha confortar cada família que estiver passando por momentos difíceis. Porque todos nós estamos passando por momentos difíceis, meus amados. Mas quando a gente tem Jesus no barquinho, não tem nada difícil.
tudo se torna bênção, porque Ele cuida do deles. E eu creio, meus amados, que vocês estão com os olhos abertos espiritualmente. Aquele que não tiver, que venha abrir. Porque nós estamos na última igreja, né? Que é a igreja de Laodiceia. Aqui que eu li foi a 6ª carta da igreja em Filadélfia. Mas nós estamos vivendo a igreja, a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. E isso aí, meus amados, muito obrigado pela esta manhã. Fique tudo bem, que fique tudo na paz do Senhor Jesus e tenha um bom dia com a sua família. E tchau, sinta-se abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Não por mim, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele sim é que nos fortalece, nos dá paz, nos dá amor e cuida de nós, de cada lado, de cada família. Fique todo na paz do Senhor Jesus.